Procrastinar não é sobre ter preguiça, é sobre algo interno que está travado. Olha, essa frase muda completamente o jogo, né? A ideia é de que adiar tarefas não é uma falha de caráter, mas sim um sinal de um bloqueio. Isso é o ponto de partida para a gente entender de verdade o porquê de a gente fazer o que faz. Vamos destravar essa ideia juntos. Então, tá. Se não é preguiça, é o quê? É um bloqueio. Mas que tipo de bloqueio é esse, afinal? Para entender isso, a gente precisa abandonar de vez aquela ideia de que somos pessoas fracas ou sem vontade e começar a olhar para a procrastinação de um jeito completamente novo. E a raiz da coisa toda tá aqui, ó. Procrastinar é, na verdade, uma resposta emocional. Pensa só, o nosso cérebro é programado para nos proteger do desconforto. Então, quando uma tarefa causa medo, ansiedade ou aquela sensação de que vamos falhar, o cérebro faz o quê? Pimba! Aperta um botão de emergência. E esse botão é a procrastinação. É um mecanismo de defesa, sabe? E não um defeito de fábrica. E é exatamente aí que a gente costuma cair na famosa armadilha da vontade. Um lugar que, vamos combinar, a maioria de nós conhece muito bem. É aquela tentativa de lutar contra a procrastinação na base da força bruta, o que, ironicamente, quase sempre só piora as coisas e aumenta a frustração. A gente fica lá, tentando empurrar uma pedra morro acima, acreditando que a força de vontade vai resolver tudo. Mas a verdade é que estamos lidando com um problema emocional, como ansiedade ou insegurança. Tentar forçar a barra nesse cenário é como tentar consertar um vazamento delicado com uma marreta. A ferramenta está errada e o resultado é só mais bagunça. Ok, então se ir na força bruta não é a resposta, a gente precisa cavar mais fundo. Quais são aqueles pensamentos que ficam escondidos, os verdadeiros culpados que nos fazem adiar as coisas? Vamos dar uma olhada no que realmente está por trás dessa paralisação. O que acontece é que a força de vontade não consegue alcançar aquelas crenças que disparam todo o processo lá na origem. São pensamentos assim que paralisam a gente. Por trás da procrastinação, muitas vezes tem uma vozinha interna dizendo «eu não sou bom o suficiente para isso» ou «nossa, com certeza vou errar» ou pior, «nem vale a pena tentar». Essas ideias, que muitas vezes são até subconscientes, são o verdadeiro combustível do desconforto que nosso cérebro tenta desesperadamente evitar. Agora que a gente já entendeu melhor o problema, vamos falar da solução. E ela é um pouco contraintuitiva, mas olha, é muito poderosa. A ideia é que a ação gera motivação, e não o contrário. Chegou a hora de virar essa lógica de cabeça para baixo. E essa aqui é a grande virada de chave. O nosso cérebro não responde ao pensamento, ele responde à ação. Ficar esperando a vontade de fazer algo chegar é a armadilha perfeita para nunca sair do lugar. O movimento, por menor que seja, é o que realmente cria motivação. É uma mudança de perspectiva que parece simples, mas que tem um impacto gigantesco. Certo, mas como é que a gente quebra esse ciclo na prática? Vamos transformar essa ideia toda num guia bem simples para superar esse bloqueio emocional e, finalmente, começar a se mover. O processo para quebrar esse ciclo é todo focado em, basicamente, enganar a nossa própria resposta emocional. Passo 1. Comece pequeno, mas pequeno mesmo, algo quase ridículo. Passo 2. Não espere a motivação chegar. Lembre-se, ela vem depois da ação. Passo 3. Crie movimento. Qualquer progresso já gera um impulso. E passo 4. Ação antes do pensamento. Focar em gestos físicos bem pequenos impede que o cérebro dispare o alarme de medo. E pronto, o ciclo se quebra. Então, a pergunta que fica é a seguinte: qual é a menor ação possível que pode criar algum movimento agora mesmo? Não precisa pensar nisso como uma grande tarefa, mas como um pequeno experimento. A resposta pode ser a chave que destrava todo o resto.